Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá prova que tu... Lucas 7, versículo 36. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e assentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então, pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos seus pés de Jesus, por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então, ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida dele de pecado, a vida tocando nele e a vida de pecado que ela levava. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele falou: fale, mestre. Respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então, ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor, muitos pecados já foram perdoados, mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Amém? Pode se sentarem todos. Irmãos, hoje aqui na igreja a gente falou de cura, propósito, desejo, adoração, milagres, famílias, jovem. A gente já falou de tudo que podia falar no culto de família. Essa palavra, ela veio para nos confrontar, para dizer, para que a gente possa olhar para dentro da gente e ver o nosso lado fariseu e ver o nosso lado mulher. Qual dos dois está crescendo mais em você? Qual dos dois é que vai fazer a diferença na sua vida? A mulher com a sinceridade dela ou o fariseu com a religiosidade dele? Jesus não se impressiona com a aparência. Ele responde corações, gente.
Ele sabe quem somos. Ele sabe que cada um de nós tem um problema. Ele sabe até que ponto a gente pode ir, até que ponto a gente não vai mais. E aí, cabe a gente saber essa diferença. Senhor, até aqui eu vou. Daqui em diante é o Senhor. Porque quem não se acha pecador nunca vai saber o valor do perdão. Porque eu não pego, porque eu não faço, porque eu não sou assim. Mas fulana, a irmã lá, estava lá. Vamos deixar que as pessoas cuidem daquilo que tem que ser cuidado. Vamos cuidar do que é algo precioso para a gente, que é Jesus. Vamos nos derramar, vamos fazer mais, vamos buscar mais, vamos entrar mais em secreto com Deus. Vamos fazer tudo aquilo que tem que ser feito. Porque se a gente for ler a Bíblia, gente, no Novo Testamento, a gente vai ver muita coisa. Mas a gente vai ver muitas pessoas vindo até Jesus. Então, quando a gente vier até a casa do Pai, que a gente venha do nosso coração. E que a gente venha para nos entregar. E entregar de todo o nosso amor, de todo o nosso coração, de toda a oferta. Porque a maior oferta que a gente tem é o nosso coração. Porque é uma terra que ninguém anda, mas Jesus sabe. Ele é o único que sonda. Ele sabe o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso agir, aquilo que a gente faz de certo e aquilo que a gente faz de errado. Mas só Ele pode nos perdoar. Só Ele é que dá o perdão. Muitas vezes a gente quer procurar perdão em outras coisas. Muitas vezes a gente se preocupa tanto, assim, a gente vê também nessa palavra aqui, que a gente se preocupa tanto com a vida dos outros e esquece de se preocupar da nossa. Sabe? Ai, porque a irmã estava ali, a irmã estava fazendo aquilo, a irmã estava fazendo aquilo. E eu? Por que eu não estou ajoelhada orando? Por que eu não estou fazendo a minha parte? Glória a Deus. Ontem, a gente veio para o culto do jovem e já estava colocado todos os serviços, né? Aí entrou eu e meu marido e aí a gente sentou ali no meio, onde a pastora Eloá está. E aí a gente ficou ali e aí a gente conseguiu ver o culto todinho. E aí ele falou bem assim para a pastora: faz tempo que eu não vi um culto assim. E aí a gente leu, eu falei para ele, lembrei quando a gente começou na igreja, que a gente entrava, sentava ali e ia embora no final. Aí, mas a pastora falou para ele: mas você é ajudador, não é para ficar assim, você tem que trabalhar para o Senhor. E a gente é assim. Tem hora que Deus vai deixar você sentadinho e tem hora que vai deixar você trabalhando. Porque se você pegou no arado, se você está na obra, é para você fazer algo. É para você mostrar que você tem que trabalhar, que você tem que descansar, mas que você volta de novo a trabalhar. O alabastro foi quebrado. O ambiente inteiro foi transformado. Porque quando ela quebrou aquele frasco de perfume, aquela essência exalou. E o cheiro foi para todos. E a gente sabe que o alabastro, ele é caro, ele é precioso. E eu tenho certeza que a gente usa perfume. E quando a gente passa o perfume,
depois a gente já não consegue sentir mais o cheiro do perfume. Outra pessoa que chega próximo da gente até sente, mas é aquela pequena essência. Mas se o frasco de perfume que você passou cair no chão e quebrar, a sua casa toda fica com aquele cheiro. Fica com cheiro dias. Mesmo que você limpe, fica com cheiro de dias. Vocês entenderam o que aquela mulher fez, a ação que aquela mulher fez? Ela quebrou o frasco dela. Exalou naquele exato momento. Imagine o julgamento que eles fizeram sobre ela. Ela quebrou o frasco de alabastro, algo precioso aos pés do Senhor. E quantas vezes a gente quebra alguma coisa para Deus? Quantas vezes a gente faz uma entrega verdadeira para Deus? Quando é que a gente vai nos entregarmos 100%? Quando a gente sente dor? Quando a gente passou por perdas? Quando a gente passa por problemas? Aí a gente vai se entregar 100%? Por que não quando a gente está bom? A gente precisa entregar muito mais para Deus. O perdão que restaura a identidade. Jesus olha para ela e declara que o perdão salva, restaura a identidade. Jesus olha para ela e declara: os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vai em paz. A sociedade chamava ela de pecadora, mas Jesus chamou ela de perdoada. As pessoas podem até julgar a gente, pode até falar da gente, mas quem sabe quem você é realmente é Deus. As pessoas podem até dizer que a gente age mal, mas para quem você não deve agir mal é com Deus. É com Ele que você tem que se apegar, porque é Ele que perdoa, é Ele que cura, é Ele que salva. E é Ele que vai voltar para nos levar. Olha só. É grandioso quando a gente começa a entender o que Deus quer com a gente. Então vamos parar de nos preocupar do que alguém acha da gente ou fala da gente. Entregue na mão de Deus. Porque muitas vezes a gente se preocupa muito. A gente tem mania de achar que nosso mundo é aqui. Mas não é aqui. Se a gente fala, todo mundo fala que quer morar no céu. Né? Mas a gente vive preocupado com as pessoas aqui. Se lá no céu foi falado ontem que a gente só vai falar só uma língua. Santo, santo, santo. Por que a gente tem que se preocupar tanto? Jesus nos ensina sobre 2 tipos de pessoa nessa palavra. O que estão na posição de fariseu, que são os religiosos, que são os mais frios, e os que se parecem com a mulher, quebrados, mas sinceros. Essa palavra, ela veio para nos confrontar, para dizer, para que a gente possa olhar para dentro da gente e ver o nosso lado fariseu
e ver o nosso lado mulher. Qual dos dois está crescendo mais em você? Qual dos dois é que vai fazer a diferença na sua vida? A mulher com a sinceridade dela ou o fariseu com a religiosidade dele? Jesus não se impressiona com a aparência. Ele responde corações, gente. Ele sabe quem somos. Ele sabe que cada um de nós tem um problema. Ele sabe até que ponto a gente pode ir, até que ponto a gente não vai mais. E aí, cabe a gente saber essa diferença. Senhor, até aqui eu vou. Daqui em diante é o Senhor. Porque quem não se acha pecador nunca vai saber o valor do perdão. Porque eu não pego, porque eu não faço, porque eu não sou assim. Mas fulana, a irmã lá, estava lá. Vamos deixar que as pessoas cuidem daquilo que tem que ser cuidado. Vamos cuidar do que é algo precioso para a gente, que é Jesus. Vamos nos derramar, vamos fazer mais, vamos buscar mais, vamos entrar mais em secreto com Deus. Vamos fazer tudo aquilo que tem que ser feito. Porque se a gente for ler a Bíblia, gente, no Novo Testamento, a gente vai ver muita coisa. Mas a gente vai ver muitas pessoas vindo até Jesus. Então, quando a gente vier até a casa do Pai, que a gente venha do nosso coração. E que a gente venha para nos entregar. E entregar de todo o nosso amor, de todo o nosso coração, de toda a oferta. Porque a maior oferta que a gente tem é o nosso coração. Porque é uma terra que ninguém anda, mas Jesus sabe. Ele é o único que sonda. Ele sabe o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso agir, aquilo que a gente faz de certo e aquilo que a gente faz de errado. Mas só Ele pode nos perdoar. Só Ele é que dá o perdão. Muitas vezes a gente quer procurar perdão em outras coisas. Vou contar um fato aqui que aconteceu. Eu estava orando para Deus e falei com Ele algo bem pessoal. E logo em seguida, falei isso numa terça e numa quarta veio um confronto. Para vocês verem como a oração que a gente faz alta, o inimigo também escuta. Porque eu fiz essa oração alta. Eu me ajoelhei e falei com Deus, em voz alta, só eu e Ele no quarto, em voz alta, no lugar que eu estava. No dia seguinte, uma pessoa veio e falou assim: Helene, Deus até tenta fazer o bom, mas o diabo entrega mais rápido. E eu falei assim, nossa, mas o que Deus já fez na minha vida, não consigo deixar. Ela falou, por isso que está indo um monte de evangelho para lá, para o centro de Umbanda. Por quê?
Porque o diabo está entregando muito mais rápido. Enquanto vocês estão sofrendo aí, ele está fazendo coisas rápidas. E eu conversei um pouco com ela lá, e aí eu peguei e falei para ela, depois que ela foi embora, tchau, que Deus te abençoe. Irmãos, eu falei de todo o meu coração, que Deus te abençoe. E aí, a outra moça que entrou falou assim, menina, a mulher estava falando do diabo, tu mandou Deus abençoar ela. E aí eu falei para ela, a gente só entrega aquilo que a gente tem. Se eu tenho Deus, eu entrego Deus. Se ela não conhece, ela não vai entregar algo que ela não conhece. Quem tem que falar dele sou eu, das experiências que eu tenho. Porque você só fala das experiências que você tem. Você não tem experiência com Deus, você não tem o que falar de Deus. E é isso que essa mulher foi mostrar para aqueles fariseus. Que ela queria algo além. Ela queria uma experiência profunda. Ela queria ser perdoada. Ela queria ser transformada. E é isso que a gente precisa entender. Que quando a gente vem buscar a Deus, a gente quer ser perdoado, a gente quer ser transformado, a gente quer ser diferente. Nem que a gente tenha que oferecer tudo para que a gente possa ser perdoado. Quantas vezes a gente quer oferecer tudo, né? É bem difícil mesmo a gente oferecer tudo. A atitude de perdoar é de Cristo. Agora, de pedir perdão é nossa. Foi o que o pastor Paulo acabou de dizer sobre Lázaro. Quando Jesus chamou Lázaro para fora, ele chamou Lázaro, chamou pelo nome. Porque tem coisas que Deus vai dar para a gente, que é diretamente para a gente. Então, quando Ele chama pelo nome, é porque aquilo é para você. Não é para outra pessoa. Porque Ele podia ter chamado Lázaro de morto. Mas quantos mortos estavam ali? Quantos viriam? Não. Ele chamou Lázaro. Veio para fora. E pediu que alguém tirasse a pedra. Porque tem coisas que são pedras que a gente tem que tirar do nosso caminho. Porque Deus faz. Mas você precisa ter a ação. Você precisa vir até os pés dele. Você precisa vir até onde ele está. Porque o pastor Paulo falou sobre Zaqueu. Zaqueu subiu, foi na árvore para ver. Porque ele era pequeno. E a gente? Será mesmo que a gente subiria na árvore para ver? O que a gente faz para chamar a atenção de Jesus? Até que ponto? O que a gente está fazendo para chamar a atenção? E Deus conhece todos. Todos, sem exceção. Porque quando ele passou por debaixo da árvore, ele falou, Zaqueu, desce daí. Ou seja, chamou pelo nome. Aleluia. Mais uma vez. Então, quando Jesus chamar o seu nome, quando Jesus falar com você, fale você com ele de todo o seu coração. Se derrame para ele. Conte aquilo que está incomodando você. Mas fale com o seu coração. Não vamos contar para pessoas que não vão resolver os nossos problemas. Aleluia. Não fale para ninguém que mais tarde vai lhe dizer, mas você passou por isso. Porque as pessoas são muito boas para acusar a gente.
Mas Jesus não. Jesus salva, perdoa, livra, faz tudo aquilo que a gente, como ser humano, não temos coragem de fazer. Então vamos perdoar mais, vamos nos entregar mais, vamos ter mais propósito com Deus, vamos buscar, porque Ele cura, Ele liberta, Ele faz pelas nossas famílias. Hoje minha mãe ligou para mim e falou assim: filha, ora pelo teu irmão. E aí eu disse para ela: mas ele está em minhas orações. Ela falou: não, ora mais. E eu falei: mãe, o Elton precisa entender que ele que tem que ir buscar agora. Porque a gente está fazendo a nossa parte. Mas ele precisa ter um pouquinho de vontade. Um pouquinho de vontade. Então eu falei para ela: fale mais a Senhora de Jesus para ele. Porque quando a gente planta a palavra no coração, irmãos, a gente é semeador. A gente tem que jogar a semente em todas as terras. Em todas. É Deus que vai fazer semear. É Deus que vai fazer crescer. E eu falei isso para ela porque a gente precisa também ter sabedoria para falar de Deus. Porque senão fica muito fácil só pedir para orar. Ora para fulano, ora para ciclano, ora. Mas precisa aprender, a pessoa precisa aprender a orar. Seja do jeito que for, eu falei para ela: mãe, vai ter uma hora que Deus vai fazer. Então fale a senhora para ele de Deus. E aí ela falou assim: quando é que você vem aqui? Aí eu falei: vamos ver o dia que Deus vai preparar pra gente, porque ela mora em Manaus, né? Já é mais difícil. Hoje ela falou com o Cauã e ela falou: Cacá, quando que você vem ver a vovó? Ele falou: vó, a gente tá bem pertinho, eu só vou pegar 2 ônibus e um táxi. E eu já chego aí. E aí ela falou meio assim: então tá bom, vai dar tempo de chegar pro almoço. Só que não dá, né, gente? E assim, a Beth estava falando de família. Eu fui criada numa família com muito amor mesmo. E por isso que eu tenho esse meu jeito de rir muito, de abraçar, de ficar com família. E eu fui criada com uma família com muito amor. E meus tios, quando eu era pequena, a gente tinha um almoço de domingo na casa de minha avó. E era assim, gente, tinha que ser na casa da avó. Porque ia todos os tios, ia todas as pessoas, todos meus primos. E a gente tem mania de falar que te ama, sabe? Minha avó sempre falava: fale pro seu primo que ama, fale pro seu tio que ama. Porque quando você fala do amor, Deus dá uma outra visão para a pessoa. E a gente sabe que tem muita gente que não tem coragem de falar eu te amo. E o eu te amo, ele quebra barreiras. Quebra mesmo. Ó, meu marido está dizendo ali atrás que me ama. Glória a Deus. E o eu te amo faz diferença na vida da gente. Então hoje, irmãos, vamos amar mais. Vamos buscar a Não nossa... suporto, Vamos falar pois com toda nossos vitória filhos. tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado,